Quem aqui ainda tem expectativas sobre esse ano de 2025? De que Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida? Olha, ainda faltam 2 semanas mais ou menos, pouco menos, para o ano acabar. Mas, se você tiver fé de que Deus pode fazer uma mudança na sua vida, um dia só basta. Um único momento basta. O Natal, ele traz sempre esse sentimento de esperança. O Natal sempre traz essa alegria, esse sentido de união, de família, de propósito. Então, que essa noite seja realmente uma noite muito especial. Ainda não chegamos no dia 25, que é a data oficial do Natal, mas hoje nós celebramos aquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás, o nascimento de Jesus. O tema dessa mensagem é o mesmo tema dessa encenação que as crianças fizeram, uma noite muito especial. O Natal sempre é uma noite muito especial. Lá em casa, o Natal sempre é uma noite muito especial, porque a minha esposa, ela ama o Natal. O Natal é a data mais importante na vida dela. Lá em casa, o Natal é a data mais importante. E nada pode acontecer de errado no Natal. E para mim, isso era muito estranho, porque eu vim de uma cultura que Natal não era tão especial assim. E cada casa entende o Natal da sua maneira. Uns acham uma data muito especial, outros nem tanto. Mas, se nós olharmos para o verdadeiro significado do Natal, ele deveria ser sempre uma data especial para cada um de nós. Porque para muitos o Natal é apenas uma data de músicas, uma data de tradição, uma data onde nós trocamos presentes. Em nome de Jesus, que você possa receber muito presente esse ano, amém? Porque todo mundo gosta de ganhar presente. E é a data do presente. É a data onde a gente enfeita a nossa casa, onde colocamos um monte de luz. É a data onde todo mundo fica mais sociável, mais amigável. Mas qual o verdadeiro sentido? Qual o verdadeiro motivo? E essa última canção fala muito sobre isso. É a pergunta que é feita para Maria. Maria, você sabia? Quem seria esse menino? Isso levanta uma pergunta muito importante, uma pergunta para mim e para você. Será que nós realmente entendemos o que aconteceu naquela noite? Será que aquelas pessoas realmente compreendiam aquilo que estava acontecendo com a vida delas? Será que você sabe, você entende realmente o significado dessa noite? Porque o Natal vai muito além de dar presente. O Natal vai muito além de ter uma mesa farta, uma ceia. O Natal é a data onde nós comemoramos a vinda do Salvador do mundo. E você pode até não ser uma pessoa religiosa, você pode até nem acreditar nessa história, mas ela já foi comprovada, até mesmo pelos historiadores. Existem provas concretas de que isso aconteceu, de que houve na terra um homem chamado Jesus. E Lucas vem mostrar para a gente um cenário simples, diferente das nossas casas, onde tudo é enfeitado, onde temos uma mesa farta, onde trocamos presentes, onde nós temos o conforto do nosso lar, com os nossos familiares, amigos, irmãos da igreja. Lucas vem apresentar um cenário diferente no seu texto, de que o nascimento de Jesus, ele foi muito mais simples até do que a ceia que nós fazemos, porque não havia ali uma mesa farta, não havia ali conforto, não havia ali nada que pudesse celebrar o nascimento de um rei. Mas o que Lucas mostra para a gente é que exatamente ali, num lugar simples, com pessoas simples, o céu se abriu, a glória de Deus se manifestou e o Salvador nasceu. Porque às vezes a gente acha que Deus ele só vê pessoas importantes.
Às vezes a gente acha que Deus ele se esquece dos simples. Deus ele se esquece daqueles que não têm tanto valor para a sociedade. Mas o que nós olhamos para a Bíblia é que Deus sempre teve um olhar especial para pessoas simples. Em Lucas 2, verso 8 ao 14, nós vamos ver por que aquela noite foi tão especial. E por que essa notícia do nascimento continua sendo a mais importante para todos nós até hoje. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao 14. O texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Você pode ler comigo esse finalzinho, esse verso 14? Glória a Deus. É uma noite especial, porque é uma noite que nós glorificamos a Deus. É uma noite que você tem a oportunidade de glorificar a Deus. O Natal não tem a ver com presente. O Natal não tem a ver com ceia farta. O Natal não tem a ver com árvore enfeitada. O Natal tem a ver com a glória de Deus. Esse é o motivo mais importante. A glória de Deus, porque o nascimento de Jesus foi para que Deus fosse glorificado. Os eventos do nascimento de Jesus estão carregados de simbolismos espirituais, e a gente precisa parar para observar cada um deles, que são simbolismos que, apesar de serem símbolos, demonstram o cuidado de Deus para com os homens, demonstram o cuidado de Deus diante desses símbolos. Nós devemos responder de forma positiva a eles e aprender como que essa noite que é tão especial, pode trazer um impacto para a nossa vida, um impacto profundo em nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, que você não tenha entrado nesse lugar aqui à toa, que você não tenha entrado nesse lugar aqui só para prestigiar as crianças que vieram se apresentar, que você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, não tenha vindo nesse lugar só para ver uma criança dançando e cantando. Que seja muito mais do que isso. Que você possa ter vindo nesse lugar para ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Para que você possa nesse lugar dar a glória devida a esse Deus. E não importa se você é ou não religioso, não importa se você é crente ou não, não importa se você está desviado ou não da igreja. O que importa é que pessoas simples, nessa noite, podem dar glórias a Deus. Pessoas simples, nessa noite, podem viver verdadeiramente uma noite muito especial. E esse é o nosso desejo como igreja. Que você viva uma noite muito especial, hoje e no dia de Natal. Mas você precisa primeiro entender esses sinais. E entender os motivos que fazem com que essa noite seja uma noite especial. O primeiro motivo é que uma noite especial é uma noite onde a luz venceu as trevas. O texto vai dizer que os pastores estavam nos campos. Eles foram os primeiros que foram comunicados a respeito do nascimento de Jesus. Eles receberam essa notícia. E por que pastores? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode pensar que pastores eram pessoas importantes, porque o que mais nós vemos hoje em dia são pastores celebridades, não é verdade? O que mais a gente vê por aí?
São pastores que se tornaram verdadeiras celebridades. E a gente pensa que pastor é uma pessoa especial. Aonde, no contrário, o que nós vemos na Bíblia é que pastores eram pessoas simples. E até mesmo pessoas que eram descriminalizadas. Porque aqui eram pastores que cuidavam de ovelhas, não pastores que cuidavam de gente. E esses pastores eram considerados ritualmente impuros pela religião da época. E aquele que era impuro, ritualmente, não poderia se apresentar diante da glória de Deus. E olha como Deus faz as coisas. Eles foram aqueles que receberam a mensagem. Os ritualmente impuros foram os que receberam. Foram aqueles que receberam a visita do anjo. Foram aqueles que viram a glória acontecendo naquele lugar. Os impuros, os descriminalizados, os rejeitados pela sociedade. E o que esse símbolo traz para as nossas vidas é que, para ver a glória de Deus, você não precisa fazer esforço nenhum. O que é preciso é que você esteja disposto a receber a glória. Porque às vezes a gente acha que é preciso estar perfeito para ver a glória de Deus. Sendo que Deus, ele manifesta a sua glória a quem ele quer. Ele manifesta a sua glória de acordo com a sua vontade. Esses homens não eram perfeitos, eram ritualmente impuros, mas eles viram a glória de Deus. É claro que Deus quer que a gente seja puro, que a gente seja perfeito em todas as coisas, mas ele manifesta a sua glória a quem ele quer. E pode ser que Deus manifeste a glória dele para você hoje, mesmo que você esteja impuro diante dele. E talvez seja esse o momento para que você se torne puro de novo. Porque se você olhar para Jesus, olhar para essa noite tão especial, mesmo impuro, você verá a glória de Deus. Você está entendendo? Mesmo errado, você pode ver a glória de Deus através do menino. Mesmo impuro, você pode ver a glória de Deus através do menino Jesus. Mesmo afastado de Deus, você pode ver a glória através de Jesus. Você pode ver a glória através desse menino. Então a simbologia aqui era que o Cristo viria para todos, inclusive os marginalizados e esquecidos pela sociedade. E talvez você se sinta assim, esquecido por todo mundo. Jesus veio para você. Esse é o símbolo. Jesus veio para aqueles que foram esquecidos. Jesus veio para aqueles que foram rejeitados. Jesus veio para aqueles que estavam isolados na noite. E esse é o segundo símbolo. Eles estavam ali durante a noite. Olha, eles trabalhavam à noite. Eles cuidavam do rebanho o tempo todo. E ali eles tinham o costume de colocar o rebanho em cavernas, que era o local onde os rebanhos ficavam. Eram grutas. Não é como a gente vê no presépio, a história contando que era uma casinha bonitinha, tipo como se fosse um celeiro. Não, eram cavernas. Porque a região ali era uma região montanhosa. E ali eles estavam durante a noite. E as noites eram frias. As noites eram perigosas. As noites eram nebulosas. E o que eu aprendo com esse símbolo é que aqui indica tanto uma realidade de trabalho, mas um cenário simbólico de trevas. Essas pessoas eram ritualmente impuras porque elas estavam nas trevas. Esse era o símbolo. Esse é o símbolo que a gente precisa aprender. Que Jesus, ele vem para aqueles que estão nas trevas. E aí eu não sei quais são as trevas da sua vida. Talvez seja o pecado que você não consegue mais largar. Jesus veio para esse pecado. Talvez as suas trevas sejam a ansiedade ou a depressão. Jesus veio para isso.
Talvez as suas trevas sejam uma vida que não tem perspectiva de futuro. Jesus veio para iluminar isso. Talvez as suas trevas sejam a incredulidade. Você até acredita que existe um Deus, que existe um Jesus, mas você não quer isso para a sua vida. Você quer viver a sua vida. Você não quer saber de igreja. Você não quer saber de Jesus. Mas Jesus também veio para você. Porque essas trevas estão tirando a nossa visão. Porque ninguém consegue enxergar no escuro. Se tudo estiver escuro diante da gente, a gente não enxerga nada. Mas se tiver um ponto de luz lá longe, a gente tem uma direção. Jesus não é um ponto de luz, Jesus é um farol aceso na nossa frente. Mas olha, se você não seguir em direção a essa luz, você vai continuar andando em trevas. Essa noite é uma noite especial. Porque uma noite especial é uma noite onde a luz venceu as trevas. E o que são as trevas? Eu já falei aqui. Que você tem que responder o que são as suas trevas. Que você tem que responder o que é a sua escuridão. Que você tem que responder é o que essa noite tão especial pode iluminar na sua vida, na sua história. Não é papo de igreja não, gente. É papo de vida. Jesus quer iluminar a sua vida. O texto vai dizer que a glória do Senhor resplandeceu. A glória. Eles viram a glória. Isso se chama teofania. É quando a glória de Deus se manifesta aos nossos olhos. Já pararam para pensar isso? Você já viveu isso? Quando a glória de Deus se manifesta aos nossos olhos? Esses homens viveram a glória visível de Deus. Homens ritualmente impuros que estavam nas trevas. Mas a glória de Deus apareceu para eles. A presença ativa de Deus se manifestou. E assim como naquela noite que Deus se revelou, hoje Ele continua se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Hoje essa glória continua se apresentando na pessoa de Jesus. E Ele quer trazer essa glória para a nossa vida, para que a gente experimente, para que a gente viva, para que a gente sinta essa glória. Mas às vezes nós olhamos para a noite de Natal simplesmente como uma noite de festa. Talvez você tenha entrado aqui e já está contando a hora de ir embora, porque você veio para ver uma criança. Mas o que Deus está falando para você essa noite é: eu te coloquei aqui porque eu queria falar um negócio com você. Você precisa olhar para a luz. Está na hora de abandonar as trevas e olhar para a luz. Está na hora de deixar essa escuridão e olhar para a luz. Olhar em direção a essa luz. Porque o texto vai dizer que a glória de Deus se manifestou e resplandeceu ao redor deles. É por isso que eu disse que Jesus não é um ponto de luz, mas é um farol que ilumina tudo. Ali eles estavam nas trevas, mas agora a luz de Deus brilhou sobre aqueles homens. E a luz de Deus quer brilhar sobre a sua vida nessa noite. A luz de Deus quer se manifestar na sua vida essa noite. A luz de Jesus quer brilhar na sua vida de trevas e escuridão. O texto de Isaías 9:2 vai dizer uma profecia a respeito desse dia, dessa noite. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Percebam que esses símbolos não são invenções da minha cabeça. São símbolos reais. Aqueles homens que estavam em trevas, agora sobre eles resplandecia a luz. E essa luz continua brilhando ainda hoje. Mas essa luz vai brilhar na sua vida a partir do momento que você aceitar que essa luz brilhe diante de você. Quem que está entendendo isso? Deixa a luz de Jesus brilhar na tua vida. Acorda para a vida. Deixa Jesus iluminar o teu caminho. Para de andar em trevas. Para de tropeçar nas pedras porque você não está enxergando por conta da escuridão. Deixa Jesus iluminar a sua vida. De novo, eu não estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre uma noite especial.
Estou falando sobre o nascimento de Jesus. Essa luz quer brilhar para você, mas você precisa caminhar em direção a ela. Você precisa olhar para essa luz e deixar com que ela ilumine a sua vida. Amém? Vamos para o segundo? Uma noite especial é uma noite cheia de boas notícias. O anjo disse: estou trazendo boas novas de grande alegria. Aqueles homens estavam com medo. Eles estavam no meio da escuridão. Vem de repente um anjo falar com eles. Eles veem ali a luz, a glória se resplandecendo, e eles ficam aterrorizados. Imagina você no meio de um pasto, de noite, tudo escuro, talvez só ali a luz de uma fogueira e a luz da lua, e aí de repente uma grande luz aparece. A gente fica com medo, porque ali era a manifestação de Deus acontecendo. E aí o anjo disse: não tenham medo. Não tenham medo. Não é um anjo que está falando para você essa noite, mas eu creio que o Espírito Santo está falando. Não tenha medo de tomar essa decisão. Não tenha medo de mudar a sua vida para melhor. Não tenha medo de ir em direção a essa luz. Não tenha medo. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Não tenha medo se você vai conseguir ou não continuar com essa decisão que você, em nome de Jesus, vai tomar hoje. Não tenha medo. Apenas faça. Porque talvez o que está faltando na sua vida hoje é a coragem de tomar essa decisão de mudança. Talvez o que falta na sua vida hoje é ter a coragem de olhar para a luz, ouvir a voz do anjo que diz: fica tranquilo, não tenha medo, porque o que eu estou trazendo é uma boa notícia. O que eu estou trazendo é uma notícia que vai te dar alegria. Porque o nascimento de Jesus é um evento de boas notícias. Então tenha ousadia para crer e receber a boa notícia que Deus está te dando hoje. E essa boa notícia é que Jesus quer salvar a tua vida. E a boa notícia hoje é que Jesus quer te trazer de volta para aquilo que você tomou de decisão um dia na sua vida. A boa notícia hoje é que Jesus quer restaurar a sua vida espiritual. A boa notícia hoje é que você não precisa mais andar em trevas. Amém? A boa notícia hoje é que é uma noite especial porque é uma noite de mudança. A boa notícia hoje é que a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. A luz de Cristo vai brilhar na sua vida. Jesus é essa boa notícia. A boa notícia não é o próximo presidente. A boa notícia não é o novo emprego. A boa notícia não é o novo relacionamento. A boa notícia é Jesus brilhando na tua vida. É Jesus mudando a tua história. É Jesus trazendo luz para você. Essa é a boa notícia. Não importa quem sente nessa cadeira da presidência. Não importa se a gente vai ter emprego ou não. O que importa é que Jesus está cuidando de todas as coisas. É isso que importa. Ele está cuidando de nós. Mesmo que estejamos impuros. Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. E a boa notícia, ela possui 3 características. A primeira é que ela é uma boa notícia de grande alegria. Ela traz alegria além do normal. Tá triste? Vai para Jesus. Eu nunca vi um crente firme em Jesus que viva uma vida de tristeza. Eu não conheço. Eu conheço crente que não olha para Jesus, aí vive triste. Mas o crente que vive com Jesus, ele é feliz mesmo diante das dificuldades. Quem aqui é feliz? Tá vendo? Uma galera. E não é da boca para fora, a gente é feliz. Mas todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos problemas. Mas todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós lembramos que é uma boa notícia. Porque Ele está cuidando de todas as coisas. A segunda característica dessa boa notícia é que ela está disponível àqueles que são esquecidos. Quem eram os esquecidos? Os pastores. Talvez você seja o esquecido. Talvez sua mãe esqueceu de você e não te procura mais. Talvez seu pai esqueceu de você e não te procura mais. Talvez seu marido já se esqueceu de você e não te procura, sua esposa, seus filhos.
Mas a boa notícia é que Deus, ele se apresenta àqueles que foram esquecidos. Deus, ele aparece para você. Se você foi esquecido por alguém, eu te garanto uma coisa: Jesus não se esqueceu de você. Não se esqueceu. E a última característica dessa boa notícia é que ele está disponível para todas as pessoas. Ele vai dizer que essas boas novas é para vocês, ou seja, para os pastores, mas para todas as pessoas, para todo o povo. Então essa notícia de alegria é para todo mundo. Todo mundo. Os impuros, os puros, os dedicados, os não dedicados, os crentes, os não crentes, os ateus, todos eles podem se beneficiar dessa boa notícia a partir do momento que caminharem em direção a essa luz. A partir do momento que aceitarem essa boa notícia. E essa noite especial está trazendo uma boa notícia, que Jesus quer mudar a tua história. Que Jesus quer transformar a sua realidade. Essa é a boa notícia. E o terceiro motivo dessa noite ser tão especial é porque é uma noite de salvação. O texto vai dizer que lá no verso 11, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É uma noite especial porque é uma noite de salvação. Primeiro, é uma noite especial porque é uma noite de salvação para aqueles que ainda não têm. E a salvação só vem em Cristo Jesus, é o que a palavra de Deus diz. Segundo, é que é uma noite de salvação porque aqueles que têm a salvação olham para ela e se lembram de que o que nós vivemos não é apenas para essa vida, mas é para uma vida vindoura. Então, se você estiver triste nesse final de ano, lembre-se que a sua vida não se completa aqui, mas no céu. É uma noite de salvação. E aqui nós vemos 3 características a respeito de Jesus, que é dito no verso 11. Ele diz que nasceu o Salvador, Cristo e Senhor. 3 adjetivos que é dado a Jesus: Salvador, Cristo e Senhor. Ele é Salvador porque Ele quer resolver o nosso problema. E qual que é o nosso problema? Deus está irado com aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Esse é um problema. Queira você acreditar ou não, queira você entender ou não, esse é um grande problema. Existe céu, existe inferno, existe morte eterna e existe vida eterna. Esse é o grande problema da humanidade e Jesus veio para resolver esse problema. Jesus veio para eliminar esse problema. A mensagem de todas as igrejas deveria ser: Jesus veio resolver um problema. E não, estamos criando regras para criar mais problema. O problema é que muitas pessoas vêm na igreja em um lugar de regras. Tem regra, lógico. A palavra de Deus tem regra. Mas o problema é que durante muitos anos pregamos regras e afastamos as pessoas, enquanto que Jesus faz, enquanto que Deus faz na palavra é aparecer para os desajustados e mostrar a glória dele. É aparecer para os impuros e mostrar a glória dele. Porque Deus e Jesus estão mais preocupados com salvação do que com regras estabelecidas pelos homens. Esse lugar é um lugar de regras, sim, mas esse púlpito é um púlpito onde nós falamos sobre salvação. O que eu quero falar com você essa noite é sobre salvação. Como que está a sua vida? É salva ou não é? Você tem que sair daqui respondendo essa pergunta. E eu não queria que você saísse daqui respondendo: eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Jesus está mostrando para você: hoje é dia de salvação, porque Ele é o Salvador. E a segunda característica é que Ele é o Cristo. Cristo significa ungido, aquele que foi escolhido, aquele que foi estabelecido. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Ele é a pessoa, Ele é a revelação que Deus cumpre as suas promessas. Deus havia prometido no passado e agora se cumpria em Jesus, nesse menino. Ele é o ungido, o escolhido, e não há salvação além dele, não há outro, não há nada que possamos alcançar a vida eterna a não ser Jesus.
Não há uma fonte da juventude para que a gente viva eternamente. Não existe nenhum tipo de ritual que a gente possa fazer. A única coisa que pode levar a gente à vida eterna é Jesus Cristo. Essa é a verdade absoluta. E a última é que Ele é Senhor. Indica a soberania dEle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Como eu disse, não importa quem se senta na cadeira do presidente. O que importa é que Jesus está sentado no trono. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque ano que vem nós teremos eleições e às vezes a gente fica preocupado se A ou B vai se sentar. Não importa. Nós vamos continuar vencedores porque Jesus está no trono. Não importa. Agora a questão é quem está sentado no trono que você está olhando. No trono da sua vida. Essa que é a pergunta que você tem que responder. E por último, essa noite é uma noite especial. Porque é uma noite para a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. O texto vai dizer que de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu. E eles estavam dizendo: glória a Deus nas alturas. A glória de Deus era o real motivo daquela notícia de que Jesus havia nascido. Uma grande multidão do exército celestial apareceu. A vinda de Jesus foi uma declaração de guerra. É um símbolo. Exército é um símbolo de guerra. E a vinda de Jesus foi uma declaração de guerra, mas não guerra às pessoas, não uma guerra física, mas uma guerra espiritual, uma guerra contra o pecado e contra a morte. Essa era a guerra. Eles estavam vindo para guerrear a nosso favor, contra a morte, contra o pecado. Então não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele já venceu essa batalha. Ali era a guerra sendo declarada e a cruz de Jesus foi o fim dessa guerra, onde Jesus pagou o preço e a ressurreição foi o grito de vitória. Jesus veio para lutar uma batalha que você não teria condições, que eu não teria condições. Então está na hora de deixar Jesus vencer a batalha da sua vida. Está na hora de deixar Jesus vencer a situação que você não consegue. Que é essa situação espiritual, de você não conseguir se firmar na igreja, de você não conseguir se firmar nos caminhos de Deus. Está na hora de deixar Jesus resolver esse negócio para você. Está na hora de deixar Jesus guerrear suas batalhas. Está na hora de deixar Jesus lutar. Está na hora de deixar Jesus vencer. E a pergunta é, não agora Maria, você sabia? A pergunta é, você sabia que esse menino veio para lutar as suas batalhas, que esse menino nasceu para te dar salvação, que esse menino veio para que você pudesse ter uma nova vida, uma nova história? Você sabia que essa noite é uma noite especial, porque a glória de Deus está sobre nós? A vinda de Jesus trouxe duas manifestações dessa glória. A primeira delas é uma manifestação vertical em que Deus é reconhecido pela sua grandeza e sabedoria. O texto vai dizer glória a Deus nas alturas. Era os anjos declarando que Deus é glorificado. O texto de Apocalipse 4:11 vai dizer: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Essa é uma noite especial porque você precisa dar glórias a Deus. Essa noite é uma noite especial porque você precisa dar a Ele a devida honra. O crente não pode olhar para o Natal como uma data de presente. O crente tem que olhar para o Natal como uma data de glórias a Deus. E se você entrou nesse lugar, que seja para glorificar o nome do Senhor. Que seja para exaltar o nome do Senhor. Mas agora é uma característica horizontal, porque diz: paz na terra aos homens. Ou seja, é algo
que vai se manifestando de forma horizontal, em que todas as pessoas estão recebendo a paz de Deus, em que todas as pessoas estão sendo reconciliadas com Deus. O texto de Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que você faça as pazes com Ele através de Jesus Cristo. Deus quer que você volte a ter um relacionamento com Ele através do menino Jesus. E Ele finaliza dizendo: a esses homens que recebem a paz, Ele concede o seu favor. A vinda de Jesus é a manifestação da graça de Deus, favor de Deus. Deus está concedendo um favor que nós não merecemos, que a graça de Jesus é a salvação. Essa noite é uma noite especial porque Cristo veio como luz. Cristo é como uma boa notícia. Ele é o Salvador. Ele é a revelação da glória de Deus. E essa noite eu quero te dar essa oportunidade de você falar com Deus. Primeiro, para glorificar o nome dEle. Segundo, para você entregar a sua vida a Jesus. Vou pedir para apagar a luz do salão para que você possa ter o seu momento de intimidade com Deus. Coloque-se diante de Deus. Declare a Ele a glória, a honra. Declare a Ele todo o seu amor. Abaixe sua cabeça, fale com Deus nesse momento. Não saia desse lugar sem tomar essa decisão de se reconciliar com Jesus. Não saia desse lugar sem tomar essa decisão de mudança de vida. Deus falou com você essa noite, eu tenho certeza. Deus falou o seu coração, você precisa responder a essa palavra. No final, eu vou querer fazer uma oração pela sua vida. Eu não vou te chamar aqui à frente. Mas você precisa tomar essa decisão, para que no final desse culto eu possa orar por você. Para que você saia daqui olhando para essa luz. Para que você saia daqui olhando para essa nova vida que Deus quer te dar através de Jesus. Para que você viva ainda esses últimos 10, 15 dias uma vida nova. Porque essa boa notícia é de grande alegria. Deus quer trazer alegria de volta ao teu coração. Deus quer trazer de volta a alegria para a tua vida. Deus quer trazer de volta um novo sentido para você. Para que você comece 2026 com a corda toda. Para que você comece 2026 cheio de sonhos, cheio de esperança. Para que você comece 2026 cheio de expectativas no seu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus. E depois nós vamos orar pela sua vida. E no momento em que nós estamos cantando, peça a Deus para te dar essa coragem. Que seja necessário que um anjo desça ao seu lado e diga: não tenha medo de tomar essa decisão. Não tenha medo de olhar para a luz. Não tenha medo de mudar a sua vida, a sua história. Vamos adorar o Senhor.